boa noite, corações amigos do Templo Espírita Vicente de Paulo. É sempre uma alegria nós tornarmos uma vez mais a estudarmos o Evangelho da Redenção, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bondade celeste possa fazer precipitar a mais doce brisa, aliás, a alcançar o coração e trazer o benefício de que todos nós precisamos, de que todos nós necessitamos, o benefício do alívio, do ânimo, do elevar e fortalecer a nossa fé para continuarmos um tanto mais. Fique conosco, internauta amigo, nesse próximo tempo que segue, nesse próximo tempo que passa. Muito bem, meus amigos. Madre Teresa de Calcutá nascera no ano de 1910, na Albânia. E com o passar do tempo, na sua adolescência, na sua juventude, ela percebeu que tinha alguns impulsos para a fraternidade. E com o passar do tempo, a sua convicção religiosa foi um impulso para socorrer a tantos tombados pelo caminho, a tantos que sofrem, a tantos que padecem. E ela diz adeus a papai, a mamãe, a sua irmã, e segue em direção da dor, em direção do sofrimento. Ela matricula o teu coração junto às tarefas com Jesus para levantar a multidão dos caídos, dos tombados, dos paralíticos, dos leprosos, dos esfamados, dos famintos e daqueles que tinham e têm fome, frio e dores pelo corpo. Ela agora se instala em Calcutá, na Índia, e passa a trabalhar com aqueles corações, vivendo Jesus um tanto mais, para levar o benefício de que tantos precisavam. O tempo passava, o tempo seguia, e na Albânia o seu papai retornava à pátria espiritual. Tempos depois, foi a vez de sua mamãe voltar também ao mundo espiritual. E não demorou muito, tua irmã também, que ela muito amava, retorna à pátria maior. E o desejo de voltar a ver, de abraçar papai, mamãe e sua irmã, ainda que no cemitério, levando flores, as flores da prece, as flores da oração, as flores da gratidão, eram imensas no seu coração. E esse desejo a impulsionou a retornar à Albânia. E quando estava retornando, não permitiram que Madre Teresa de Calcutá entrasse na Albânia. Até mesmo porque agora o regime político era outro. E como está anotado, o tirano de outrora proibia qualquer expressão religiosa naquele país. E ela volta às tarefas com Cristo, a socorrer a multidão desses tombados, desses corações que sofrem, e o fazia com muito amor, com muito carinho, com muita doçura, levando a esperança, levando o ânimo, levando ali o alívio àqueles que estavam ali bem próximo dela. O tempo foi passando até que um dia permitiram que Madre Teresa de Calcutá voltasse à Albânia para abraçar papai, mamãe e a sua irmã, ainda que seja no abraço da prece, no abraço da oração, no abraço da gratidão. E ela então vai para o cemitério. E quando ela vai para o cemitério, leva alguém ao seu lado. E ela levava alguns arranjos de flores. E esses arranjos de flores muito belos, ela iria depositar ali junto ao túmulo de papai, ela deposita ali aquele arranjo de flores muito belo. No túmulo de mamãe da mesma forma, e ali onde estava sepultado também a sua irmã, ela deixa aquelas flores encantadas com o brilho do teu carinho, do teu afeto, e por lá fica dilatado o tempo, mergulhada na doce poesia da prece, a falar com Deus e levar a mamãe e papai e a sua irmã à tua gratidão. Mamãe e papai tiveram esforços sacrificiais para trazer ao mundo e levá-la até onde estava. Então ela viera demonstrar o teu carinho, o teu afeto, o teu amor para com mamãe, para com papai e para com a sua irmã. Depois de algum tempo ali entregue às preces, às orações, ela se levanta, e quem estava do lado dela percebeu que Madre Teresa de Calcutá carregava um outro arranjo de flores muito bonito, muito belo.
A pessoa imaginou o seguinte: Madre Teresa de Calcutá deve ter se equivocado. Mas Madre Teresa continuou a caminhar ao longo daquele cemitério de então. Caminhava daqui e dali, até que chegou em determinado túmulo. Ela depositou ali as flores, e a pessoa continuava naturalmente ao teu lado. Ela deposita as flores muito belas, e ali, por dilatado tempo, certamente endereçando uma prece a quem ali estava sepultado, falava com Deus, falava com Jesus, para agasalhar aquele coração que o acompanhante não sabia quem era, mas que pudesse acolher. Madre Teresa dizia: para Jesus, para acolher aquele coração que ali estava. E depois de dilatado tempo em orações, em preces, ela se levanta. E quando vai se retirando, a pessoa que estava do lado estava um tanto curiosa. Certamente é algum parente de Madre Teresa, algum amigo, algum conhecido, para se expressar com tanto amor, com tanta doçura, com tanta bondade, com tanto afeto para com quem aqui está sepultado. Madre Teresa se afasta e a pessoa adianta-se um tanto mais. E a pessoa ali tem a oportunidade de ler que lá estava sepultado exatamente o ditador de então que proibira a Madre Teresa de Calcutá de abraçar papai e mamãe e a sua irmã nas preces de então para estar bem mais próximos. Madre Teresa de Calcutá havia perdoado aquele coração e entendia que ele havia se deixado seduzir pelas ilusões dos poderes fugidios, transitórios, efêmeros da Terra. Madre Teresa de Calcutá compreendia que ele era uma criança espiritual, e se não fosse uma criança espiritual, era alguém que tinha alma em perturbação, tinha um espírito enfermo e que merecia dela o socorro, merecia dela o auxílio, merecia dela as preces para levar o benefício do alívio de que ele tanto necessitava. Era um exemplo de perdão para os nossos corações que aqui estamos. Nós caminhamos nesses últimos tempos, mais recentemente com as causas do Covid, e nós vimos separações tão dolorosas, quando pessoas não puderam abraçar aqueles que eles muito amavam. E Madre Teresa de Calcutá, leva o teu carinho, leva o teu abraço, leva o teu amor ao tirano implacável de outrora. É imperioso aos nossos corações aprendermos a perdoar. Aprendemos a perdoar porque até mesmo a ciência médica descobriu que quando nós guardamos a cólera, a ira, a raiva, estes sentimentos ou esses ressentimentos que estão ligados ao não perdão, eles estão, claro, ligados, segundo a ciência, segundo a medicina, ao infarto, aos desequilíbrios tantos do coração. Diz a ciência, em estudos tantos, que o nosso cérebro, quando ele tem uma cólera, uma raiva, um ressentimento crônico, ele muda digamos, o formato do nosso cérebro. E o nosso cérebro passa a produzir expressões, hormônios que, digamos, o cortisol, que acabam trazendo prejuízos amargos ao nosso coração e traz igualmente desequilíbrios tanto a nos roubar ali a possibilidade da saúde, criando brechas muitas para que vírus, micróbios, para que bactérias tantas nos assalte a saúde e acabam decretando ali a enfermidade, a doença e as dores, e nós muito sofremos e nós muito padecemos. Assim a ciência diz que nós devemos perdoar, porque quando nós perdoamos, o nosso cérebro, ele, claro, passa a ativar alguns pontos, e esses pontos passam a produzir alguns remédios, digamos, alguns medicamentos ou alguns hormônios, como a serotonina, a dopamina, a endorfina, que faz talvez um bem-estar, uma melhora para nós outros, melhora o nosso estado geral, nós temos um tanto mais de saúde e podemos caminhar um tanto mais. Então, a ciência recomenda ao nosso coração o perdão. Não deixe que os ressentimentos, a cólera, a ira, a raiva crônica dominem o teu coração. Porque se tal acontecer, nós vamos estabelecer petardos
com expressões que nosso cérebro produz para trabalhar contra nós mesmos e produzir as enfermidades que ninguém deseja, que ninguém pretende. Mas nós podemos dizer, e o que a espiritualidade diz sobre o perdão? Nós vamos buscar o recurso com Emmanuel. Emmanuel nos diz que quando nós perdoamos, Deus nos dá o alvará de libertação. Deus nos permite conquistar valores mais nobres. Deus nos encaminha a conquistar expressões sublimes que vão alcançar o nosso coração, para estarmos um tanto mais em comunhão com o alto. E nessa comunhão com o alto a gente possa respirar doce clima de paz, doce clima de ânimo, doce clima de otimismo. Então é imperioso perdoar sempre mais, porque quando nós perdoamos, nós encontramos o caminho da libertação. Perdoar significa aliviar o coração e aliviar a alma e, claro, não permitir que dores venham a perturbar um tanto mais a nós outros, e nós muito sofremos. E às vezes nós pensamos, nós estamos caminhando pela terra. Nós estamos caminhando pela terra e nós assim pensamos, meu Deus, eu vivo há tanto tempo com essa pessoa. Eu vivo com a minha esposa, o marido, com os filhos, com os irmãos, com o papai, com a mamãe, com colegas de trabalho, com um amigo da escola, e depois de tanto fazer, ele me agride, porque tem pessoas assim, que nos assaltam roubando a nossa paz, roubando a nossa alegria, roubando nossos sonhos, roubando as nossas esperanças, às vezes com uma palavra. E nós muito padecemos e passamos, às vezes, a odiar aquela pessoa, odiar aquele agressor. Mas será que nós avaliamos melhor essa questão? Será que nós não fomos o agressor que acabamos por produzir todo aquele clima e a pessoa nos ofender? Nós vamos analisar o quadro com Emmanuel. Emmanuel nos diz que muitas vezes nós que convivemos com aquele grupo que está ali ao nosso lado, às vezes nós vamos dando alfinetadas naquela pessoa todo dia. Hoje nós disparamos uma palavra mais ácida, agressiva, amanhã vai ser um gesto mais truculento, depois vai ser uma alfinetada de uma indiferença, às vezes vai ser uma consideração menos feliz, às vezes será uma palavra que às vezes vai desmerecer aquela pessoa que muito vai sofrer. E aquela pessoa, ela vai represando esse estado no seu coração, esse estado na sua alma. E represa tanto que chega o momento da gota d'água. Às vezes a gota d'água para explodir aquele coração que está castigado por alfinetadas ao longo de meses, ao longo de anos, foi uma simples palavra. E aquela palavra foi o bastante, foi o suficiente para que as represas da alma explodissem. E quando explodem, este coração ele é alcançado por uma enxurrada de adrenalina. E quando nós somos alcançados por uma enxurrada de adrenalina, nós perdemos conexão com o campo da razão e nós voltamos à era do primitivismo, nos tornamos ali feras, atacamos, ferimos e machucamos e lesamos e prejudicamos alguém. Mas se analisarmos, nós contribuímos para que aquela cena, para que aquele quadro, às vezes tivesse aquela dimensão. Então é necessário pensar um tanto mais para não ferir aquele que está à nossa frente. Porque às vezes nós vamos alfinetando todo dia, a toda hora, a todo instante, e aquela pessoa sofre e aquela pessoa padece. Disse em um livro de experiência de quase morte que havia um senhor que alfinetava todos os dias aquele colega do lado. Todo dia era uma palavra menos doce, todo dia era uma expressão de truculência, todo dia era um gesto de desmerecer aquela pessoa, de agredir aquela pessoa de alguma forma, e aquele homem percebeu que aquele senhor que era agredido, ele perdeu a alegria, ele não sorria, ele foi se deprimindo até que em determinado tempo, passando o tempo, aquele homem desencarna e vai naturalmente para o mundo espiritual. Ou aquele agressor nunca imaginou que ele contribuíra de alguma forma para que aquele coração perdesse as esperanças
perdesse a alegria, perdesse a serenidade. E assim foi. Até que um dia esse agressor, digamos, vamos chamá-lo dessa forma, né? Este homem que disparava palavras menos doces para aquele que desencarnou, ele teve uma experiência de quase morte. E nessa experiência de quase morte, muitos já leram sobre isso, o espírito, ele se vê com os laços que o prendem ao corpo mais afrouxados. E quando esses laços estão mais afrouxados, ele se desloca para o mundo espiritual, digamos assim. É como se fizesse um estágio no mundo espiritual. E nesse estágio no mundo espiritual, ele vai exatamente ao encontro daquela pessoa que ele muito feriu, que ele muito machucou, que ele muito magoou. E quando ele está diante daquela pessoa, ele olha para ela, a pessoa não diz nada. Mas ele acaba sentindo todas as dores que provocou aquela pessoa. E ele muito sofre, ele muito padece, ele muito lamenta, ele muito arrepende. E ele volta ao corpo, e graças a esse tesouro do arrependimento, ele passa a dimensionar, a dosar as suas palavras para que sejam expressões de doçura, para erguer a tantos tombados pelo caminho, a tantos castigados, às vezes por uma palavra menos feliz. Ele repensa, ele reavalia para pedir perdão àquele que muito feriu. E nós precisamos aprender a pedir perdão. Certa feita, eu encontrei com um grupo de senhoras que estavam revolvendo um lixo. Estavam procurando ali alguma coisa e era exatamente o dia 31 de janeiro. E nesse dia 31 de janeiro, conversando, aproximei-me um tanto mais, com a delicadeza, com a discrição possível, para poder oferecer algo. Havia algumas cestas que o grupo havia preparado para levar a tantos corações e sobraram algumas cestas. E eu saí aquela manhã do dia 31 de dezembro para encontrar algum coração que pudesse ofertar e oferecer. Até que percebi que algumas senhoras revolviam ali, digamos, o lixo que estava do lado. Eu me aproximei com discrição. Fiz algumas perguntas que não tinham nada a ver com cestas. Perguntei apenas do endereço. Elas responderam com serenidade. Eu olhei para uma daquelas senhoras e disse: Senhora, eu posso lhe ofertar uma cesta que ganhei de alguém? Ela disse: Claro, eu estou precisando. Logo a outra amiga veio com alegria, como se quem recolhesse com alívio, e havia também um velhinho. O velhinho nada disse, mas veio expectante que a gente lhe oferecesse também uma cesta. E nós oferecemos com tanto carinho, com tanto afeto, com tanto amor. E eu percebi que aquele senhor desapareceu ali naquela rua e partiu um tanto mais. Mas aquelas duas senhoras me disseram: Ah, você poderia ajudar a fulana de tal. Ela tem sofrido tanto. Eu disse: será uma alegria. E elas me contaram uma história tão triste que o companheiro dessa jovem senhora havia tratado ela de forma tão bárbara, tão agressiva, com tanta truculência, e foi tamanho a agressão que esta jovem senhora ficou um mês em uma unidade de tratamento intensivo. E ela havia deixado o hospital, mas agora havia as sequelas para serem tratadas. O companheiro, naturalmente, que fora encarcerado. E eu fui até essa senhora e passamos a conversar. Era uma senhora simpática, mas que guardava alguma dor na alma que eu não insisti em perguntar. E não falamos nada ali sobre a agressão do companheiro. Até que em determinado momento eu voltei-me para ela e apenas lembrei que na vida eu preciso aprender muito a perdoar. Quando eu disse que preciso muito aprender a perdoar, aquela senhora entrou em lágrimas, entrou em desarranjo. Era como se o seu cérebro voltasse àquele episódio e passasse a produzir expressões dolorosas, qual se sentisse no dia em que foi agredida, em que foi ofendida. E entendi que pedir para aquela senhora, ao oferecer o perdão, não era o momento, não era o instante.
Porque o perdão, ele depende de trabalharmos um tanto mais. Quem quer perdoar ou quem quer pedir perdão deve seguir algumas recomendações. A primeira recomendação é recolher-se em prece. A segunda recomendação é suplicar o auxílio do alto para que possa vir a inspiração para te levar a oferecer o perdão ou pedir o perdão da melhor forma, da melhor maneira. E uma outra forma, um outro momento para pedirmos perdão, nós deveremos usar um recurso que eu tenho usado e tem me ajudado muito. Eu tenho feito a prece, tenho pedido inspiração ao alto, mas eu tenho exercitado. Quando eu ofendo alguém ou quando alguém me ofende, eu vou até aquela pessoa mentalmente, mas eu não vou só, porque eu vou de mãos dadas com Jesus. E quando eu vou de mãos dadas com Jesus, ao longo do caminho até chegar junto àquela pessoa, eu vou recolhendo aquela irrigação celeste, aquelas expressões divinas, a serenar, a acalmar, a inspirar um tanto mais o meu coração para dirigir a palavra mais doce que possa tocar a alma daquela pessoa e poder pedir perdão ou ofertar e oferecer o meu perdão. Então deve ser dessa forma que eu preciso aprender a pedir perdão. Uma outra forma de aprender a pedir o perdão eu aprendi num episódio da minha vida. Eu me lembro, eu estava conversando com um casal amigo, um rapaz e a sua jovem esposa, nós conversávamos animadamente sobre assuntos diversos, ele alegre, ela expansiva, até que em determinado momento chegou um outro grupo. E quando chegou um outro grupo, eles já foram logo apontando para a mulher e olhando para o marido, disseram: a tua esposa ontem foi alcançada num lance de infidelidade. Eu entrei em pânico, até mesmo porque pensei, vai acontecer uma tragédia. O homem vai se insurgir contra a esposa, porque é dessa forma que acontece com muitos. E eu pedi a Deus força para que pudesse conter ali talvez alguma agressão. Eu olhei para a jovem esposa, percebi que ela estava lívida, branca e certamente tremia. E olhei para o jovem. E quando eu olhei para o jovem, ele estava relativamente sereno. O jovem olhou ali para aquela pessoa que havia dito sobre a infidelidade e comentou: é possível. É possível que tal gesto tenha acontecido. É possível que tenha ocorrido este episódio. No entanto, eu sei que eu devo colocar uma pedra sobre esse passado, porque isso já passou. Agora, olhando para a esposa, ele disse: nós temos muita coisa a fazer, ainda há muito a conquistar, ainda há muito a trabalhar. E com a humildade que era característica àquele jovem, ele tomou as mãos da esposa e desapareceram no escuro da noite. Aquela jovem buscou filiar o teu coração a uma convicção religiosa, tornou-se uma religiosa. A fé passou a dominar o teu coração, tinha impulso de cooperar, de auxiliar, de ajudar, sempre mais, um tanto mais. Vieram os filhos, vieram os netos, e até hoje ela segue com sua convicção, com sua religião, e os dois, um amparando, um auxiliando, um protegendo o outro. Aprendi que uma pitada de humildade às vezes é necessário para que o perdão possa florescer em nossos corações, sempre florescer um tanto mais. Então é necessário trazer uma pitada de humildade no coração. Se nós tivermos uma pitada de humildade no coração, certamente nós teremos paz e não deixaremos que alguns acidentes de turbulência, de vingança, de crueldade, de maldade possam dominar o nosso coração. Então é preciso aprender a orar, a pedir inspiração de Jesus, a segurar nas mãos do Cristo e ir até aquele que ofendemos
ou ir até diante daquele que nos agrediu e, sobretudo, guardar uma pitada de humildade para que o perdão possa nascer, florescer e deixar um doce perfume de amor em nossos corações, no coração de tantos daqueles que passam. Mas é preciso aprender a perdoar. Nós vamos voltar 2000 anos. Nós vamos voltar 2000 anos no tempo e nós vamos encontrar Jesus. Ele está em uma das praças de Jerusalém. E quando lá estava, ele ouviu uma gritaria ensurdecedora. Vinha um grupo de fariseus, de forma truculenta, gritando, agitando, e eles arrastavam uma mulher. Até que em determinado momento eles chegaram com essa mulher bem próximo de Jesus, e o líder dos fariseus já foi logo dizendo: esta mulher foi alcançada em adultério. E a lei é muito clara, a lei manda lapidá-la, a lei manda apedrejá-la até a morte. Que dizes tu? Perguntava ali um líder daqueles fariseus de então. O líder dos fariseus de então, ele queria, na verdade, comprometer Jesus com a lei de outrora. Ele sabia que Jesus tinha compaixão, tinha amor, tinha doçura, tinha bondade, tinha perdão para todos que dele se aproximassem. E Jesus estava silenciosamente escrevendo na areia. Até que em determinado momento levantou a fronte, olhando nos olhos do líder dos fariseus, lhes disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, sem erros, sem enganos, sem faltas. E continuou ali, com a fronte baixa, a escrever na areia em que lá estava. Comentam alguns que Jesus escrevia exatamente sem nomes os erros, as faltas de alguns, sobretudo mais exaltados. E lá, lendo aquelas anotações, eles se envergonharam e, cabisbaixo, cada um foi deixando ali aquele espaço onde se encontrava até ficar apenas Jesus e a mulher adúltera de então. E Jesus, voltando-se os olhos de doçura para aquela jovem senhora de então, e disse: vá em paz e não peques mais, para não ocorrer algo pior ao teu coração. E disse com doçura, até que a mulher seguira desaparecendo naquela rua de então. Mas nós vamos voltar ao capítulo de Jesus do não julgueis, do não condenar. Muitos de nós, ou melhor, me perdoem, alguns de nós nos deleitamos em buscar os erros, as faltas, os equívocos, os enganos, junto àquele grupo que estamos reunidos para falar mal daquele que está distante, para ponderar depois, porque aquela pessoa é cheia de vícios, aquela pessoa é mal-humorada, é irritada, é preguiçosa, é arrogante, é prepotente, é bárbara, é cruel, é isso, é aquilo, e nós passamos depois a condená-la. E quando nós, diz ali alguns, quando nós passamos a dizer isso, isso vai ficando preso ao nosso coração. E nós continuamos. Aquela pessoa é desonesta, está presa, algemada ao campo da corrupção. Que a gente possa dele se afastar. Aquele jovem se deixou levar pela infidelidade, precipitou nesses abismos e nós nem vamos olhar e nem vamos deixá-lo chegar até perto de nós. E nós passamos a condenar igualmente a pessoa que cometeu um equívoco, tropeçou no engano ou na falta de então. Mas é preciso entender, é preciso compreender que a nossa mente é um espelho. E a nossa mente vai assimilando todas as palavras, todas as adjetivações dos adjetivos, os verbetes e as frases que dizemos daquele que não está perto de nós. E comenta Emmanuel que estas expressões, elas passam a ser alimento para a nossa alma. E nós vamos alimentando a nossa alma com essas expressões infelizes até que elas vão ficar impregnadas nos tecidos sutis do espírito. E daí a pouco nós vamos passar naturalmente, espontaneamente, a comportar-se como tal, a comportar-se como aquele que é desonesto, aquele que é infiel, aquele que é preguiçoso, porque nós lançamos essas expressões em nossa alma, em nosso cérebro, ele passa a reagir como tal. Quando nós vamos corrigir alguém,
que a gente saiba corrigir de forma cristã, para que aquela pessoa possa ter a oportunidade de alcançar os valores de Jesus e vivê-los um tanto mais, para que a paz, a harmonia, o ânimo seja a realidade constante daquele coração. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, a nossa paternidade é celeste, em nossas veias espirituais corre, não o sangue, corre a luz divina. E essa luz divina, ela circula em nossas veias, em nossas artérias espirituais e nos ligam àquele que está do nosso lado. Todos nós estamos conectados por essa luz espiritual. Diz Francis Thompson, o filósofo, que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. E ele comenta que por um poder divino, por um poder maior, tudo na Terra está ligado, tudo na Terra está conectado. Nós vamos buscar o socorro da física. E a física, com J.S. Bell, um físico que em 1964 proposto um teorema. E esse teorema foi confirmado por experiências tantas no ano de 1972. Dizia ele que se nós pegarmos uma molécula, digamos uma molécula, e partirmos ao meio essa molécula, e nós separássemos essa molécula, digamos que uma molécula A e uma molécula B, e essa molécula, digamos A, essa molécula A, nós levássemos para do outro lado do planeta, e essa molécula B, nós tivéssemos ali uma modificação do campo de força usando uma força externa que alterasse a configuração. Então, quando nós alteramos a configuração com uma força externa, diz J.S. Bell que imediatamente aquela outra molécula que está do outro lado do planeta, sem que tenha qualquer esforço externo, ela passa a assumir a mesma configuração. E diz ele que no universo está tudo conectado, está tudo ligado. Nós precisamos assim entender. A palavra Tantra, em sânscrito, significa teia. É como se o universo fosse uma teia. E nessa teia, quando nós temos ódio, ira, raiva, quando nós temos ressentimento, quando nós não perdoamos, nós maculamos essa teia com as sombras da nossa ira, da nossa raiva, e essa sombra passa a percolar nessa teia. E ao percolar nessa teia, ela vai alcançar corações vulneráveis, que estão tomados por dores tantas e vão sofrer ainda mais. Por outro lado, se eu perdoo, se eu sirvo, se eu sou generoso, bondoso, caridoso, se eu sou fraterno, eu vou espalhar nessa teia as luzes do meu amor. E quando as luzes do meu amor alcançar essa teia, ela vai levar o alívio, o lenitivo, o bálsamo a tantos que dela têm uma necessidade. E quando eu levo o bálsamo, eu recolho o afeto do alto no meu coração e entro em clima de paz. Quando eu espalho o ódio e as sombras, eu sou sufocado pelas vibrações perturbadoras de tantos que vibram nessa mesma frequência. Que a gente saiba amar, que a gente saiba perdoar, que a gente saiba servir, porque quando nós vivemos esses valores de Deus, nós entramos em comunhão com o maior, e nessa comunhão celeste como alto, nós recolhemos duríssimas vibrações, orvalhos de amor, derramando-se do alto, alcançando os nossos corações, trazendo a paz que nós tanto necessitamos. Não deixe que passe a oportunidade de perdoar, passe a oportunidade de amar. Ame um tanto mais, perdoe sempre mais, 70 vezes, 7 vezes, ou quando for necessário, ou quanto for necessário. Se nós assim o fizermos, o alto vai nos alcançar com as luzes do mais doce afeto, do mais doce amor, trazendo a paz, a serenidade de que nós tanto precisamos. Muito grato ao amigo que aí está. A gente pede um tanto mais a Deus para que as expressões de luzes das fontes da misericórdia celeste possam derramar-se do alto, alcançar teu coração hoje mesmo,
trazendo a paz, o ânimo, a harmonia de que tanto precisamos. Muito obrigado e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.